E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Vamos lá dar continuidade, né, aos gêneros que a gente está aprendendo, né, os gêneros textuais. E agora nós vamos aprender mais um, que é o artigo de opinião. Beleza? Galera, este gênero ele vai ser utilizado por você, né, durante um bom tempo aí na sua vida, em vestibulares e tal. E você vai se deparar com esse texto o tempo todo, né? Hoje em dia, com o advento da internet, a gente tem textão de Facebook, a gente tem textão de Instagram, né? As pessoas dando opinião para tudo quanto é lado, e publica aqui, publica ali, tem em jornal, tem em revista. Então, a gente se depara, né, com o artigo de opinião em muitos lugares diferentes, tá? De várias formas diferentes, alguns mais formais, alguns mais informais, sobre tudo quanto é tipo de tema, desde que você consiga expressar a sua opinião, defender um ponto de vista, certo? E publicar isso em algum lugar. Isso é um artigo de opinião. Tudo bem? Galera, em uma certa época, né, a esfera de circulação do artigo de opinião era um jornal, era uma revista, né, era uma coisa mais séria, era uma coluna, né, em que aparecia ali alguém que escrevesse a opinião dele sobre política, né, o tempo todo, basicamente, sobre o que estava acontecendo no mundo. Então, assim, o artigo de opinião, ele teve uma mudancinha, assim, uma mudancinha. Hoje em dia a gente vê muito mais blogs, né, com pessoas dando opinião, blogs pessoais, redes sociais, então a coisa ficou um pouco mais democrática, digamos assim, né, um pouco mais atual, beleza? Então há várias formas, não é um gênero extremamente formal ou extremamente informal, né? Ele depende muito de onde esse negócio vai ser publicado, né, onde esse texto vai ser publicado, qual é o tema, qual é o assunto, quem que está escrevendo, se é um estudante, se é uma pessoa especialista, depende muito, né, do contexto todo para você ter este artigo mais formal ou mais informal, beleza? Então, nós vamos aprender sobre artigo de opinião, que é um texto publicado, né, em que você defende um ponto de vista. Beleza? Este artigo, galera, ele é publicado em algum lugar. E aqui você precisa fazer o quê? Defender um ponto de vista. Beleza. Então, basicamente é isso. Um texto que você publica e você defende um ponto de vista. Galera, para defender um ponto de vista, é interessante utilizar primeira pessoa. Eu. Ah, Digão, eu não posso escrever artigo de opinião em terceira? Até pode. Você até pode escrever em terceira. Só que a chance de você confundir um artigo de opinião com um texto dissertativo argumentativo é muito grande quando você escreve em terceira. Ai, Digão, mas aí é só a pessoa ter noção, né? Que uma dissertação tem lá no final proposta de intervenção, apresenta um monte de fato histórico, pensador, filósofo, essas coisas, né? A pessoa consegue entender que aquilo ali é um texto dissertativo argumentativo e quando é um artigo de opinião. Galera, mas a proximidade é muito grande, tá? Quando você escreve um artigo de opinião em terceira pessoa, ele fica muito parecido com o texto dissertativo, tá? Então fica difícil você julgar um pouquinho. E galera, vamos pensar pela lógica? Vamos pensar pela lógica mesmo, né? Que a lógica é muito simples, na verdade. Quando você quer dar a sua opinião, você não fala eu acho isso, eu penso isso, eu acredito isso. A hora que você vai publicar é a mesma coisa, tá? Vamos pensar na lógica, tá bom? A lógica é, você usa a primeira pessoa para falar o que você pensa. E qual é a função de um artigo de opinião? É expressar a opinião de quem? De quem está escrevendo, do articulista. Tá bom? Então, a ideia é que você use primeira pessoa assim, e aí você vai abusar do a meu ver, do meu ponto de vista, eu penso, eu acredito, eu vejo, eu percebo, eu julgo, tá? Você vai abusar disso para deixar bem claro que aquela opinião é de quem está escrevendo, tá bom? É da primeira pessoa. Show? Joia? Beleza. Digam, então qualquer texto que eu publicar numa rede social, jornal, revista, né? Jornal, blog, rede social, qualquer texto que eu publicar dando minha opinião sobre alguma coisa em primeira pessoa, isso é um artigo de opinião? Basicamente sim, tá? Basicamente é isso, beleza? Então, o artigo de opinião é basicamente isso. Qualquer texto que você publica, jornal, blog, rede social, revista e afins, para defender um ponto de vista usando primeira pessoa, ok? Digão, você poderia parar a aula por aí, que eu já entendi o que é um artigo de opinião,
né? Eu já sei para que ele serve, eu já sei como que ele funciona, né? Então, agora, passa o tema aí que eu vou dar minha opinião. Vamos lá ver algumas coisinhas sobre ele, tá? O prof vai passar aqui para vocês algumas possibilidades, né, de utilização no artigo de opinião. Algumas coisas que vocês podem colocar para deixar os seus argumentos mais fortes, né, para provocar o seu leitor e assim por diante. Galera, a função do artigo de opinião, né, vou até colocar um adendo aqui, né? A função dele é convencer ou persuadir, que é a mesma coisa, certo? Então, a função do artigo de opinião é convencer ou persuadir. O que isso significa? Quando você publica a sua opinião sobre algo, a sua intenção é fazer as pessoas conhecerem seu ponto de vista, mas é fazer com que elas prestem atenção nisso e passem a pensar da mesma forma. Então, quem pensa diferente? Você quer convencer as pessoas de que a sua opinião é melhor? Quem não gosta, né, de tentar convencer os outros de que a nossa opinião é sempre a mais válida, né? Então, a nossa função ao escrever um artigo de opinião é tentar mesmo persuadir, convencer a pessoa que está lendo aquilo a pensar da mesma forma que você, tá? Digam, e se a pessoa está disposta a não pensar? Então, você vai provocá-la, certo? Mas a intenção, eu costumo brincar que a intenção do artigo de opinião é causar, né? Então, ou a gente convence a pessoa a pensar igual a gente, ou a gente provoca a pessoa que pensa diferente, certo? Mas é o motivo de se escrever um artigo de opinião, né? A gente não expressa a opinião simplesmente porque, hoje eu tô afim de expressar minha opinião e vou publicar isso, né? Quando a gente resolve publicar, é porque a gente quer convencer o outro, né? A gente quer que o outro pense da mesma forma que a gente. Tudo bem? Então, esta é a intenção, convencer, persuadir. Beleza. Digam, isso quer dizer que os temas que serão abordados no artigo de opinião são polêmicos, né? São temas fáceis de dar opinião? Aí que vem o problema, galera. Quando a gente vê nas redes sociais, os textões de Facebook, quando a gente vê as pessoas publicando artigos e tal, muitas vezes são sobre temas polêmicos, sim. Mas quando a gente vê as propostas de vestibulares, né, de artigo de opinião, aí os temas muitas vezes não são tão polêmicos, né? São até temas que você consegue expressar a sua opinião, mas muitas vezes não tem nada de polêmica, assim, tipo, de causar desconforto nas pessoas que estão lendo, sabe? Não tem nada muito polêmico, assim, né? Pelo menos não aqui em Maringá, beleza? Mas, de todo modo, galera, a gente aprende a fazer o artigo de opinião para todas as situações, certo? Então, pode ser sim que apareça algum tema um pouco mais polêmico e tal. Beleza? Joia. Digam, o que tem no artigo de opinião? Então, vamos pensar aqui um pouquinho na estrutura, um pouquinho nas características, né, que podem ter no artigo de opinião. Então, ele é composto. O que precisa ter, né? Uma introdução em que você apresenta ponto de vista sobre o tema. E aí, galera, não é aquela introduçãozinha da dissertação. Historicamente, desde não sei quando, funciona assim, no filme X é assim, na realidade. Essa introdução, enrolation, information da dissertação, que a gente precisa fazer, lógico, porque depois ela vai ser usada nos argumentos, isso acontece naquele texto grandão, tá? No artigo de opinião, geralmente a gente já começa direto com o ponto de vista sobre o tema. A gente apresenta o tema, certo? Mas direto já falando o que você vai defender sobre aquilo. Se aquilo é bom ou ruim, é necessário, é errado, é certo. Você já começa apresentando o tema, já marcando o seu ponto de vista, certo? Então, tem isso. Aí você tem de ter, né? Precisa apresentar argumentos convincentes. Galera, esses argumentos convincentes, eles podem ser de diversas formas. Os mais comuns e os mais utilizados por alunos da idade de vocês são de causa e consequências, né? Causas e consequências são os mais comuns.
Então, sei lá, vamos supor que o texto é sobre utilização de animais em pesquisas científicas, certo? Se você concorda ou não com a utilização de animais para fazer pesquisas científicas, certo? Aí, você vai falar o seu ponto de vista desde o começo. Você vai falar, é um absurdo a utilização de animais para fazer experiências científicas, ou é necessário utilizar animais para fazer experiências científicas. Beleza, você vai defender um ponto de vista. Aí você tem de apresentar argumentos. Então você vai falar assim, olha, as causas e as consequências de utilizar isso, né? Então, se eu vou lá defender que é necessário utilizar animais em experiências científicas, eu vou pensar nas causas. Por que é necessário? Porque eles têm características próximas dos seres humanos, porque eles têm organismos complexos como parecido com os seres humanos, é fácil de testar, é melhor testar neles antes de testar em humanos para não morrer pessoas. Aquela coisa toda lá de argumento. Beleza. Então, pensa nas causas. E as consequências? Né? Fazer isso com animais traz que consequências boas? Isso desenvolve a indústria farmacêutica que vai gerar formas de salvar a vida e proteger os humanos de doenças, né? Enfim. Então, você pensa lá nas causas e nas consequências para tentar argumentar sobre o ponto de vista. Se você pensa o contrário, se você acha que não deve utilizar animais para pesquisa, aí você vai falar, por que não deve? Quais são as causas disso? Porque existem outras formas, certo? Então, uma das causas de não precisar usar é porque tem outras formas, tem tecnologia para isso, tem, enfim, formas de imitar o ser humano de outras maneiras, né, com pele artificial e blá blá blá. Ou então outras causas. Isso causa muitos danos para os animais, né? Tipo, eles são maltratados muitas vezes, então não é justo, né, que se utilize animais porque se diz que não pode causar dano nenhum ao animal, mas causa, né? Esses animais são descartados depois que eles são utilizados na pesquisa, então causa dano sim, né? Beleza. E as consequências disso? As consequências desvalorização da vida animal, né? Isso pode acabar com espécies, né? Diminuir o número de espécies ali, enfim. Então, a gente, sem contar o trauma que isso gera para quem gosta, enfim, gera briga, enfim. Galerinha, a gente tem causas e consequências também para defender o outro lado, certo? Então, esse tipo de argumento é o mais comum, tá? É o mais comum. Mas você pode utilizar outros. A ideia, galera, é que o argumento seja seu, tá? Tem gente que fala assim, Digão, posso sair citando as pessoas? Posso sair citando filósofo, citando sociólogo, fato histórico, não sei o que lá. Galera, às vezes até encaixa. Às vezes até encaixa. Mas lembra, é um artigo de opinião. Ou seja, a opinião é sua. A gente não quer saber a opinião do Platão, a opinião do Aristóteles. A gente usa isso na dissertação do Enem, certo? No artigo de opinião, a ideia é que a gente consiga entender o seu ponto de vista. Tudo bem? Joia? Então, causas e consequências são os melhores argumentos. Ok? Mas pode sim, né, usar argumento de autoridade, né, quando você cita alguém. Exemplos. Enfim. Entre outros, tá? Tem gente que usa pedaços de música, dito popular, né? Tudo isso pode ser usado como argumento ali, né, se você encaixar bonitinho, se você colocar de um jeito que de fato defenda o seu ponto de vista, certo? Esses aqui são os mais comuns, tá? Causas e consequências, né, da sua forma de falar, beleza? Além de apresentar isso, galera, esses argumentos, você precisa apresentar, né, uma conclusão enfática. Em que você reafirma sua opinião. É aquela hora, galera, que você dá uma cutucada na onça, certo? É aquela hora que você fala assim, olha, por todos esses motivos, né, eu penso que isso é assim. Né? Diante de tudo isso, é óbvio, é evidente que tal coisa seja desse jeito, que isso seja melhor, que isso seja pior, tá? Então, lá no final, você enfatiza, né, o seu ponto de vista, você reafirma o seu posicionamento. Ok, então, isso aqui, galera, é obrigatório. Tá? Um artigo de opinião, você tem de apresentar o ponto de vista e o tema no começo, apresentar argumentos convincentes e uma conclusão enfática, que é a reafirmação do tema, a reafirmação do seu ponto de vista, certo? Se tiver isso aqui,
já é um artigo de opinião. Só que aí, galera, tem aquelas coisas que valorizam muito. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, um título. Um título criativo. Eu coloco como item obrigatório também, tá? Por que o prof coloca como item obrigatório? Por quê? Galera, você não vai ler um texto sem título publicado, tá? Um artigo. Então, como que você vai encontrar isso no blog? Como é que você vai encontrar isso na revista e encontrar isso no jornal sem título? Tá? Então é muito difícil você encontrar um artigo que não tenha título. Faz parte do gênero, tá bom? Então é importante. E por que o prof colocou título criativo? Porque, galera, quando você coloca um título muito óbvio, a pessoa às vezes não se interessa pelo texto. Tá? Quando você coloca um título que não chama a atenção do seu leitor, ele já fala assim, ah, meu, já entendi a opinião da pessoa, nem quero ler. Entendeu? Que título chato, imagina o texto. Certo? Então, um título criativo é bacana, tá? Um título criativo fica legal no artigo de opinião. Tá bom? Beleza. Essas são as coisas que precisam ter. Título, uma introdução, argumentos e a conclusão enfática. Tá bom? Agora, lembrando que é em primeira pessoa, tá, galera? Não vai confundir com dissertação, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês formas de fazerem isso, tá? Só que agora eu vou mostrar para vocês coisas que podem ter num artigo de opinião, certo? Que pode valorizar também, mas que não são obrigatórias, digamos assim. Pode ter. Galera, uma das coisas que pode ter é marca de posição social. Então vamos supor que o comando, posição social, papel social, tá? Vamos supor que o comando fala assim, ó, você é um estudante que passa por tal situação e resolveu escrever um artigo de opinião no blog. O fato de você ser estudante e passar por aquela posição muda a forma de você pensar sobre aquilo. O fato de você ter vivido aquela experiência que o comando falou, ele muda a sua forma de perceber e argumentar sobre algo, certo? Né? Então já foi cobrado em um vestibular assim, falando sobre fast food, né? E aí ele falava que você era um estudante que consome fast food. Então, a hora que você vai dar a sua opinião sobre o consumo de fast food, o que ele faz, né, com o corpo das pessoas, porque que ele deve ser consumido ou não, você falando que é um estudante que consome, acaba deixando o seu texto mais rico, certo? Os seus argumentos mais fortes. Porque você utilizou a posição social de modo a transformar o seu argumento em algo real, tá? Em algo que parece verdade. Beleza? Então, quando o comando, né, sugerir, quando o comando colocar lá uma posição social, você deve marcar, tá? Então, quando tiver no comando, né, uma marca de posição social, você é estudante, você é professor, você passou por tal situação, você viveu tal experiência, você precisa colocar isso no seu texto. Então, após viver tal experiência, eu percebo que isso é assim. Então, na posição de tal coisa, eu enxergo dessa maneira, tá bom? É importante marcar a posição social quando o comando sugerir. Por que o prof colocou pode ter? Porque nem sempre tem, tá? Nem sempre o comando pede isso. Às vezes ele simplesmente pede para você dar opinião sobre algo. E boa. E não fala quem é você. Digamos, se ele não falar quem eu sou, posso inventar? Pode. Posição social sempre bem-vinda. É que geralmente o comando traz, tá? E aí você usa quando ele trouxer. Se ele não trouxer nenhum e você quiser inventar, fica à vontade, tá? Mas geralmente é assim, galera. Quando eles não te falam a posição social, é você mesmo, tá? É você estudante. Tá bom? Quando ele não te falar quem é você, se você é um senhor, se você é um tio, se você é um especialista, quando ele não diz quem é você mesmo. É estudante. Fala que é estudante e como você percebe isso. Tudo bem? Beleza. Outra coisa que pode ter no artigo de opinião é o posicionamento contrário ao seu
e a refutação. Galera, outra coisa que pode ter no artigo de opinião é o posicionamento contrário e a refutação. Ou seja, em algum momento do seu texto, você pode colocar algo do tipo assim, olha, algumas pessoas defendem o contrário do que eu penso e apresenta esse argumento, que é isso, isso e isso. Porém, essas pessoas, elas são incapazes de reconhecer isso. Elas são inocentes. Elas não conseguem perceber que estão completamente equivocadas. Por isso, por isso e por isso. Tá? Então, quando você apresenta o argumento contrário e fala que ele está errado, nega esse argumento, tá? Isso é fazer a refutação. Então, é um tipo de argumento. Tá? Você pode utilizar isso no seu texto muito bem. Tá? Principalmente, galera, isso aqui acontece principalmente quando temas são polêmicos. Tá? Principalmente quando os temas têm duas posições bem marcadas, assim, né? Então, sei lá, vamos supor que a gente está falando sobre um tema bem polêmico mesmo, assim, tipo aborto, né? Que é um tema que tem gente que acha super certo, super defende, né? E tem gente que acha super errado, não pode de jeito nenhum. Tem polos, assim, é um assunto muito polarizado, certo? Aí, você pode, nesse caso, por exemplo, vamos supor que você tá sendo contra o aborto lá no seu texto. Você está defendendo que o aborto é um assassinato e que isso é contra isso, contra aquilo, contra a lei disso, contra a lei daquilo, que está errado, que não pode, que... Enfim, por um monte de N motivos lá você acha que está errado. Em algum momento você pode colocar, olha, há pessoas que defendem essa prática, alegando isso, isso e isso. Porém, essas pessoas estão desconsiderando completamente tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, você acaba utilizando o argumento contrário para fortalecer o seu, certo? Só tente tomar cuidado, galera. Não pode ficar em cima do muro, tá? No artigo de opinião, você não pode falar assim, olha, eu acredito isso, mas pode ser isso. Eu penso isso, mas pode ser assim. Não é legal ficar em cima do muro, tá? Então, ou você defende uma coisa, ou você defende outra. Beleza? E para isso acontecer, galerinha, você só pode utilizar o argumento contrário se for para fazer a refutação, tá? Você só fala assim, ó, há quem pense o contrário alegando isso, porém estão completamente errados, equivocados, ingênuos, tá? De pensar assim, porque tá errado, porque é assim, explica por quê, tá bom? Então, só traz o argumento contrário se for para negá-lo, para refutá-lo, não vai ficar em cima do muro. Tá? Falar uma coisa, depois falar o contrário, depois falar outra coisa, depois falar o contrário. Tá bom? Joia? É só para ajudar no seu ponto de vista. Ok? Beleza? Creuza. Então tá bom. Só pra gente encerrar essa primeira parte do artigo, galera, o prof disse pra vocês que é importante usar a primeira pessoa, certo? Então, usem, né? Agora eu vou colocar assim, ó, usem marcas de primeira pessoa. Então, coloca lá, a meu ver, do meu ponto de vista, eu penso que né? E até para tentar manter uma certa interlocução ali, né? Tipo, não há como negar. Havemos de concordar. Quando a gente utiliza esses termos, galera, então, a meu ver, você marca que é a sua opinião. Do meu ponto de vista, a mesma coisa, marca que é a sua opinião. Eu penso que, marca que é a sua opinião. Quando você fala assim, ó, não há como negar, você tenta convencer o outro. Lembra que o objetivo é convencer o outro? Então, quando você fala assim, ó, não há como negar, você está falando assim, olha, o jeito que eu penso é o único correto, você deve concordar comigo, e pronto.
Ou, havemos de concordar que tal coisa é assim, por isso, por isso, por isso. Né? Você tenta convencer o outro, você inclui o leitor no seu texto, tá bom? Então, é importante, né, que você use esse tipo de marca no seu texto, né, para começar os seus argumentos ali. Tentem utilizar essas marcas para deixar bem claro que é um artigo de opinião, que é para dar a sua opinião e que é para convencer o outro. Tudo bem? Tudo jóia? Anotem aí essas marquinhas. Se não deu tempo de anotar tudo, depois você volta na aula, tá? Assiste mais uma vez, grava aí. A gente ainda vai falar sobre os interlocutores, né? Como incluir esses interlocutores no texto, tá bom? E o prof vai mostrar uma estruturinha, um exemplo, tá bom? Só que isso a gente vai precisar de slides para que vocês consigam ver um texto pronto e uma estruturinha pronta. Belezinha? Joia? Tudo bem? Dar opinião, para um artigo de opinião ser bom, ele precisa ter argumentos consistentes, beleza? Ok? Joia? Então tá bom, galera. Espero que vocês tenham compreendido o que é um artigo, para que ele serve, tá bom? E na próxima aula a gente fala um pouquinho mais sobre a estrutura e vê exemplos. Joia? Beleza? Um beijo, um abraço, se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau.